Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Saúdo aos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus, desejando sempre um domingo abençoado a vocês e que vocês também sejam uma bênção neste domingo, amém? E iniciaremos nosso domingo também com a nossa escola bíblica dominical. Estudaremos um pouco acerca do Senhor e de Sua palavra. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Um versículo bem conhecido que nós utilizamos para mencionar a importância e a relevância que é a palavra de Deus para nós e para nossa vida. A palavra de Deus ilumina nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, que nos dá o discernimento, nos dá a visão acerca de onde queremos ir. A palavra de Deus é essencial para nós e para nossa vida. Em razão disso, nós estudaremos exatamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O tema da nossa escola bíblica dominical de hoje é a Bíblia Sagrada. Estudaremos um pouco sobre a Bíblia, o que é a Bíblia e por que ela é tão importante e tão relevante para nós. Mas o que é Bíblia? O que é a Bíblia? Se alguém perguntar para mim, se alguém perguntar para você, o que é Bíblia? O que nós responderemos para essa pessoa que nos questionar? Ou simplesmente ter uma dúvida e querer saber o que é a Bíblia? Primeiramente, de acordo com o nosso dicionário Aurélio da língua portuguesa, a Bíblia é o conjunto dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamentos. Escritura, com E maiúsculo. Essa é a definição que o Aurélio dá para a Bíblia. E se analisarmos, não está equivocado, né? A Bíblia realmente é um conjunto, é um compêndio de livros sagrados. E dentro desse conjunto, dividimos entre o Antigo e o Novo Testamentos. A palavra Bíblia, ela se deriva do grego biblion, que significa um volume ou rolo escrito, um livro, carta, bilhete. Essa é a definição da palavra biblion grega, da onde se deriva a nossa palavra Bíblia no português também. A Bíblia Sagrada, para nós, são livros sagrados. Parece redundante, mas é verdade. Chama-se Bíblia Sagrada porque são conjuntos de livros que para nós são sagrados. Essa ideia de livros sagrados, essa ideia do significado de Bíblia, são escritos de extrema relevância para nós. Para nós são fonte de ensinamentos primordiais. Com isso, esse termo Bíblia, ele tem sido utilizado com uma conotação de algo essencial, algo com ensinamentos excelentes e primordiais. Um exemplo disso que nós dissemos é que o termo Bíblia tem sido usado com essa conotação não apenas para os livros sagrados, mas também para outros livros que contêm, abre aspas, ensinamentos relevantes e importantes, fecha aspas, como por exemplo a Bíblia do churrasco, contendo ensinamentos de como se preparar um churrasco, algo que para um churrasqueiro é de extrema relevância. E foi adicionado o termo Bíblia para trazer essa conotação de algo realmente muito importante, muito relevante. A Bíblia do tarô, por exemplo, a Bíblia do marketing digital, a Bíblia do vendedor, a Bíblia do escritor, a Bíblia do roteiro de quadrinhos, a Bíblia do cinema, a Bíblia do programador, a Bíblia do vencedor e, para aqueles que jogam, né, os jovens, a Bíblia dos Minecrafters, os jovens aí que gostam de jogar um Minecraft. Então, aqui nós vemos o termo Bíblia usado em diferentes, né, materiais, trazendo essa conotação de algo importante, algo primordial dentro daquilo que a pessoa está desejando estudar, daquilo que a pessoa está desejando se empenhar. Mas nós sabemos que todos esses materiais não são a Bíblia Sagrada.
O único material sagrado é realmente as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. O único material que é extremamente essencial, fundamental para a vida dos seres humanos, realmente, para a vida dos homens, é a Bíblia Sagrada. Ela é essencial e fundamental porque ela é palavra de Deus e somente ela conduz para a vida. Somente através da Bíblia é que Deus se revela a nós. É através da Bíblia que Deus se faz conhecer a nós, né? Por meio da Bíblia, Deus se apresenta a nós. Por meio da Bíblia, nós vemos que podemos contemplar a Deus por meio de sua criação, por meio da natureza. A Bíblia diz isso para nós. O único material sagrado é a Bíblia. O que é a Bíblia, então? A Bíblia é um composto de 66 livros, escritos no período entre 1500 a.C. e 95 depois de Cristo. Isso dá aproximadamente 1600 anos. A Bíblia que nós temos hoje, ela foi escrita nesse período, entre aproximadamente 1600 anos. Sua autoria também entende-se que foram aproximadamente 40 pessoas. A Bíblia foi escrita em um período de 1600 anos e por 40 pessoas diferentes. A Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus, como já dissemos anteriormente. Ela foi soprada por Deus, ela foi escrita por homens, só que homens inspirados por Deus. Os homens escreveram apenas aquilo que o Senhor queria que eles escrevessem. O que chegou até nós foi exatamente o que Deus quis que chegasse até nós. A Bíblia, ela contém ensinamentos divinos, como já dissemos também anteriormente. A Bíblia Sagrada, ela contém ensinamentos primordiais que todos eles vêm de Deus. Preceitos extremamente relevantes para a nossa vida. E a Bíblia, ela é fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Isso é importantíssimo nós sempre termos em mente, porque o mesmo versículo que nós lemos hoje, daqui aproximadamente, digamos que 2 semanas, o nosso pastor ele pregue sobre esse versículo que nós lemos com uma aplicação totalmente diferente, porque o Senhor fala de forma diferente às pessoas através do mesmo texto. E a partir daqui nós temos um breve exemplo da fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, que é a Bíblia. Um versículo muito conhecido, por exemplo, como João 3,16, nós conhecemos ele de cor, estudamos desde criança este versículo, porém, ainda quando adultos, ele fala muito ao nosso coração e nos ensina também. Esse versículo pode nos ensinar muito ainda. Então, a Bíblia ela é fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Por fim, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não dizemos porque isso está na contracapa, ou porque a Bíblia é a palavra de Deus como se fosse uma frase gospel. Não, nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus literalmente. A Bíblia é exatamente Deus falando. Ela contém e ela é a palavra de Deus. Muito bem, estudaremos então um pouco das divisões, né, da Bíblia. Inicialmente, nós estudaremos o Antigo Testamento, né? Primeiramente, o Antigo Testamento. A Bíblia ela é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E agora nós veremos primeiramente o Antigo Testamento. Dos 66 livros que compõem a nossa Bíblia, 39 são do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido entre 4 categorias: o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e os profetas. Isso pode variar um pouco as nomenclaturas ou as formas de divisão do Antigo Testamento, mas nós vamos utilizar essa daqui por enquanto. Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia.
também conhecido como Torá, ou os livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados de Pentateuco ou de Torá. O Antigo Testamento inteiro foi escrito em hebraico, com alguns trechos de aramaico, alguns trechos em aramaico. Porém, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Algumas vezes, eu ou você, nós podemos estar na igreja e ver o pastor ou algum irmão que está pregando mencionar que tal versículo ou tal palavra no hebraico significa e dar definição dessa palavra no português para nós. Ele está mencionando isso porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas vezes, algumas palavras não têm a tradução exatamente para a nossa língua, para o português. Isso exige um pouco do estudo dessa pessoa e também ele explica, a explicação dele a nós do significado dessa palavra. Isso nos ajuda a entender um pouco melhor o que a Bíblia está dizendo e a entender também um pouco melhor o que Deus quer dizer ao nosso coração. Esse irmão, o pastor, ou o irmão que está mencionando os idiomas originais, por exemplo, ele não está mencionando por mencionar. Ele quer realmente ensinar a nós o que ele aprendeu de Deus e passar para nós o que Deus quer falar ao nosso coração. O Antigo Testamento também, além de ser escrito em hebraico, ele foi escrito em rolos. Primeiramente, rolos feitos de pele de animal e depois em papiro. Imaginem qual o preço de um rolo escrito em pele de animal. Para a realidade daquele período, para a realidade do povo judeu, isso era um material muito caro. Essa é uma das razões pelas quais eles se reuniam também em sinagogas. Eles estudavam em conjunto, porque exatamente na sinagoga ou no templo é onde tinha esses rolos, né, de pele de animal e depois de papiro também, por ser realmente um material muito caro em relação à realidade financeira daquele povo, daquele período também. O papiro é uma planta bem rico nas proximidades do rio Nilo, do Egito, e também no lago de Ulé, ao norte do Mar da Galileia. Essa planta. E posteriormente, de papiro, vem o nome papel. Então, primeiro, escrito em hebraico, o Antigo Testamento, em rolos de pele de animal, e depois em papiro. Aqui nós vemos os livros do Antigo Testamento, dividido entre colunas, né? Na coluna da esquerda o Pentateuco, seguido dos históricos, no meio os históricos, depois os profetas até o final, até Malaquias, né? De Gênesis a Malaquias, os livros que compõem o Antigo Testamento. Aqui nessa estante nós vemos as divisões, como eu havia mencionado, né, anteriormente. Primeiro o Pentateuco, são 5 livros da Bíblia, que também é conhecido como Torá. Para o judeu, Torá é a tradução de lei para nós, né? Então, o Pentateuco e a Torá é a mesma coisa. São os 5 primeiros livros da Bíblia, seguido dos livros históricos, de Josué a Esther, e depois os poéticos, Jó a Cantares, por fim, os profetas, divididos entre profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, por conta de uma maior quantidade de volume escrito, e profetas menores, porque nos deixaram uma menor quantidade de escritos. Aqui nós vemos, por exemplo, nessa imagem, um rolo do Antigo Testamento escrito em hebraico, escrito em pele de cordeiro. Esse rolo aqui dessa imagem, ele foi escrito em pele de cordeiro. Esse próximo rolo foi escrito em papiro, e esse rolo é bem conhecido. É o rolo de Isaías, o famoso rolo de Isaías, né? Descoberto no Mar Morto, nas cavernas de Qumran, no Mar Morto. Aquele rolo de Isaías que é o pergaminho mais antigo que temos do Antigo Testamento. Para quem nunca teve contato com o idioma hebraico, com a língua que foi escrita no Antigo Testamento,
Esse é o tetragrama, é o nome de Deus. É o que nossa Bíblia traduz como Senhor, como Jeová, como Javé. É o nome de Deus que, na verdade, ninguém sabe a pronúncia. Por isso que nossa Bíblia traduz como Senhor, com S maiúsculo ou com todas as letras maiúsculas. Esse tetragrama, aplicado na língua hebraica, ficaria dessa forma. Para quem nunca teve contato com o idioma hebraico, aqui é o versículo de Deuteronômio 6 e 4. No hebraico diz assim: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Essas duas palavrinhas que estão circuladas em vermelho são o tetragrama, é o nome de Deus. Aqui nós vemos a tradução em português: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então nós vemos que o tetragrama foi traduzido por Senhor. Esse é o idioma do Antigo Testamento, o idioma hebraico. O Novo Testamento. Já vimos o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, em rolos de pele de animal, posteriormente em rolos de papiro. O Novo Testamento, dos 66 livros que compõem a Bíblia, 27 são do Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido entre os Evangelhos, um livro histórico, cartas paulinas, epístolas universais e profecia. O Novo Testamento foi escrito em grego, diferentemente do Antigo Testamento. O idioma em que nós temos o Novo Testamento, o idioma em que os papiros foram escritos, foram em grego, não em hebraico. Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento em grego. Em rolos de papiro, como já mencionamos. Pele de animal já não era mais utilizado no período do Novo Testamento. Aqui nós temos então os livros do Novo Testamento. Os 4 evangelhos do lado esquerdo, seguido pelo livro histórico de Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, o livro de Hebreus, seguido das epístolas universais e o livro de Apocalipse. As divisões na nossa estante, os 4 evangelhos, né? Primeiramente, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. As cartas de Paulo. As outras cartas, que são as cartas universais ou epístolas católicas também, como podemos chamar. A palavra católico significa universal. E o livro de Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos. Aqui nós temos o pergaminho, um pedaço, né, um fragmento de um manuscrito, de um pergaminho. Esse manuscrito, esse fragmento é o mais antigo conhecido do Novo Testamento. É um trecho do Evangelho de João. Aqui nós temos um outro pergaminho. Aqui nós conseguimos identificar um pouco melhor o idioma em grego, né? Aqui nesse pergaminho, bem diferente do hebraico que nós vimos anteriormente. Aqui neste quadro nós temos, por exemplo, um versículo em grego. Para quem nunca teve contato com o grego, o idioma do Novo Testamento, que é o grego koiné, aqui nós temos um versículo também bem conhecido, que na língua grega ele diz adialeiptos proseukeste. Esse versículo é o versículo de 1 Tessalonicenses 5:17. A nossa tradução em português diz orai sem cessar. Então, para quem nunca teve contato com o idioma hebraico e com o idioma grego, nós já tivemos uma noção do que é cada um e a diferença entre os dois, né? Basicamente, assim, a diferença da escrita entre um e o outro. As versões da Bíblia. Vimos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego, e agora nós veremos um pouco sobre as versões da Bíblia. Nós conhecemos várias versões da Bíblia, como por exemplo a versão de João Ferreira de Almeida, né? Que é Almeida Revista e Atualizada e Almeida Revista e Corrigida. Às vezes algumas Bíblias na capa, ela pode trazer apenas
as letras, né? ARA e ARC, essas abreviações, que significa Almeida, Revista e Atualizada, e Almeida, Revista e Corrigida. Também podemos ver a nova versão internacional, que é a NVI, que é uma outra versão da Bíblia, a nova versão transformadora, que é a NVT, que está sendo bem utilizada também, né, atualmente. A nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 versões da Bíblia. Mas nós temos também várias outras versões, como por exemplo a Mensagem, que é bem parecida também com a nova tradução na linguagem de hoje. Então nós temos as diferentes traduções da Bíblia, como nós vemos aqui. Todas as versões da Bíblia são diferentes traduções dos textos originais. A Almeida, NVI, NVT foram métodos diferentes de tradução utilizados por esses estudiosos, né, que traduziram a Bíblia. As mais utilizadas realmente são as Almeidas, né? Almeida Revista e Atualizada e Almeida Revista e Corrigida. Porém, atualmente a NVI e a NVT estão sendo bastante utilizadas também nas igrejas. Mas todas elas são traduções do hebraico e do grego. Todas elas são traduções para a nossa língua, né, para a língua portuguesa. Aqui, por exemplo, nós vemos as versões que nós vimos no quadro anterior. Por exemplo, a Bíblia Almeida Revista Atualizada, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, a Bíblia NVI, nova tradução na linguagem de hoje, a NVT. Nós temos várias versões de Bíblia, né? E como é importante nós também termos em mente e praticarmos isso, de ler um versículo da Bíblia, um texto que nós estivermos estudando, e comparar as versões, fazer uma comparação entre uma versão e outra. Isso pode nos ajudar a entender o que o versículo está dizendo, isso pode nos ajudar a entender algum texto que nós não conseguimos entender também. Por exemplo, eu leio um texto na Almeida Revista e Corrigida, e eu fiquei em dúvida em alguma palavra, fiquei em dúvida no sentido daquele texto. Eu ler esse mesmo texto em uma outra versão, como a NVT, por exemplo, ou como a NVI, isso pode me dar um entendimento melhor acerca desse texto. Deus, ele, por meio do Espírito Santo, ele pode nos ajudar nesse sentido, porque nós somos limitados também, nós temos essa dificuldade de compreender determinadas situações, determinados textos, e até algumas palavras mesmo. Então, fazer essa comparação entre as versões é extremamente importante para o estudo da Bíblia. Falando em estudar a Bíblia, nosso quarto tópico é exatamente as Bíblias de estudo. Vimos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as versões da Bíblia, e agora nós veremos a Bíblia de estudo, as Bíblias de estudo. Bíblias de estudo são a Genebra, Thompson, Shedd, Bíblia da aplicação pessoal, a Bíblia do pregador, a Bíblia expositiva, a Bíblia em ordem cronológica. São vários tipos de Bíblia de estudo que nós temos. Essas Bíblias, cada uma delas possui a sua versão de tradução. Por exemplo, anteriormente nós vimos as versões de tradução da Bíblia. Almeida, NVI, NVT. As Bíblias de estudo, elas possuem a sua versão de tradução como Almeida, NVI, NVT, etc. Por exemplo, a Bíblia Shedd, ela não foi traduzida por Russell Shedd. A Bíblia de Estudos Shedd, ela é uma Bíblia que contém a versão Almeida, Revista e Atualizada e contém comentários de Russell Shedd. É bem diferente, não foi ele que traduziu, ele comentou as Escrituras. Cada uma dessas Bíblias tem a sua característica própria, tem a sua peculiaridade, como por exemplo comentários, que nós já mencionamos, né, acerca de Shedd, como concordância, ilustrações, etc. A Bíblia de Genebra, por exemplo, era uma Bíblia comentada. Tem muitos comentários extremamente relevantes e importantes também nessas Bíblias de estudo. E elas são importantes, são relevantes para nós, porque elas nos ajudam também
a entender alguns assuntos difíceis da Bíblia, nos ajudam a compreender alguns textos que nós não entendemos das Escrituras. Aqui nós vemos, por exemplo, algumas dessas Bíblias que mencionamos, né? As Bíblias de estudo. Por exemplo, a Bíblia de estudo integrada, a Bíblia de aplicação pessoal, a Bíblia de estudo cronológica, Bíblia King James, Bíblia de estudo de Genebra, Shed, a Bíblia de estudo NVI. Então, todas essas Bíblias, ela tem a sua particularidade. Por exemplo, a aplicação pessoal é uma Bíblia comentada, assim como a de estudo Genebra e a Shed. A Bíblia em ordem cronológica já é diferente. Além de comentários, ela também, a Bíblia toda está em sua ordem temporal, em sua ordem cronológica, diferente da nossa Bíblia. Então, cada Bíblia tem a sua particularidade. Quando você quiser adquirir uma Bíblia dessa, ou tiver dúvidas, é muito interessante conversar com o seu pastor, conversar com um irmão da igreja que possui alguma dessas Bíblias, para você poder verificar qual que se enquadra melhor dentre aquelas que você deseja e qual que é a particularidade de cada uma, qual que se enquadra mais naquilo que você está procurando. Aqui, por exemplo, nós temos uma figura que representa uma página de uma Bíblia de estudo com comentário. Nessa parte de cima, nós temos a Bíblia, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E aqui embaixo, nós temos o comentário. O comentário acerca do texto de Lucas 8, versículos de 1 ao 5. Vemos a diferença, isso é uma página da Bíblia. A Bíblia possui mais comentários do que as escrituras mesmo, né? Do que os escritos de Lucas. Os comentários são extremamente relevantes também, porque nos ajudam a compreender o que o Senhor diz na sua palavra. Porém, nós nunca devemos nos esquecer que o que foi inspirado por Deus, o que é palavra de Deus, é apenas a parte de cima, é apenas a Bíblia. Os comentários foi uma pessoa, um estudioso, que escreveu sobre o que ele entende, qual é a visão dele acerca dos escritos bíblicos, qual a interpretação dele acerca da Bíblia. Então, nós nunca devemos igualar os comentários com a Bíblia, como se os comentários fossem inerrantes, como se os comentários bíblicos não contivessem erros, mas podem ter erros, assim como erros de interpretação ou realmente discordâncias mesmo entre as interpretações, né? Então, por isso que é importante você e eu, nós conversarmos com o nosso pastor para adquirirmos realmente uma Bíblia que se enquadre dentro daquilo que nós estamos procurando e uma Bíblia que realmente seja boa para o nosso crescimento espiritual. Aplicações para a nossa vida. Isso é extremamente fundamental e sempre que estudarmos a Bíblia, mesmo que estivermos estudando acerca da Bíblia, nós devemos tirar aplicações para a nossa vida. Isso deve nos ensinar. O Senhor, Ele nos ensina a todo momento. O Senhor, Ele nos traz à memória a sua palavra e nos ensina a todo momento. E nós podemos tirar aplicações práticas para a nossa vida a partir desse estudo, como o de hoje, por exemplo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura, o Antigo Testamento, toda a Escritura, o Novo Testamento, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Os 66 livros que nós vimos foram escritos por homens, mas homens inspirados por Deus. O que nós temos em mãos hoje foi exatamente o que Deus quis que estivesse em nossas mãos. O que temos em nós hoje é palavra de Deus, porque Deus fala conosco através das Escrituras. E toda ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Com que finalidade?
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é a palavra de Deus que nos molda, é a palavra de Deus que transforma nosso caráter, transforma nosso ser e nos habilita para que pratiquemos as boas obras que Deus já nos preparou de antemão, para que nós andássemos nela. Então, a palavra de Deus é essencial na vida de todo cristão. As aplicações para a nossa vida, nós tiraremos algumas de uma forma breve. A primeira é o que nós já dissemos umas 3 vezes nesse estudo de hoje. Toda a Bíblia contém a palavra de Deus. Acabamos de dizer isso e nós temos sempre que trazer isso à memória. Não estudar a Bíblia de uma forma acadêmica apenas, mas não de uma forma científica apenas, mas estudar a Bíblia sempre tendo em mente que ela é a palavra de Deus. Ela não é um livro de estudo qualquer. A Bíblia contém a palavra de Deus e a Bíblia é a palavra de Deus. Estudar a Bíblia é essencial. Irmãos, nós somos cristãos. A referência do cristianismo, primeiramente, é Jesus Cristo. E uma das referências para o cristianismo, uma das referências para aqueles que seguem a Cristo, que entregam sua vida a Ele, é exatamente a Bíblia. É exatamente a palavra de Deus. Então, estudar a Bíblia, isso é essencial na vida de um cristão. Estudar a Bíblia é primordial, é fundamental na vida de um crente. Ler a Bíblia em sua casa, ler a Bíblia no seu momento devocional diário, isso é fundamental, isso nos auxilia, isso nos molda. Através da Bíblia, Deus fala conosco e Ele transforma o nosso ser. Ele nos dá lições diárias, nos ensina diariamente a como seguir a nossa vida de uma forma correta aos olhos de Deus e seguir o nosso dia, o curso da nossa vida da forma como Deus deseja que sigamos. Isso nos transforma, nos molda e nos faz mais parecidos com Cristo. Então, estudar a Bíblia é essencial. Ninguém sabe tudo. Essa é uma das aplicações para nós hoje também. Ninguém sabe tudo. Nós podemos estudar a Bíblia e de repente ver um irmão e dizer: nossa, aquele irmão sabe de tudo, aquele irmão conhece muito, aquele irmão sabe tudo. Isso não existe, ninguém sabe tudo. A Bíblia, como já dissemos anteriormente, ela é fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Ninguém sabe tudo. Ninguém pode deixar de estudar a Bíblia um pouco porque já conhece muito. Não, a Bíblia é palavra de Deus e nós precisamos que Deus fale conosco. Ajudar uns aos outros no que se refere ao estudo bíblico. Isso não é uma atividade, não é um requisito apenas para o pastor ou para os professores de EBD, por exemplo. Isso é para todo cristão. Ajudar uns aos outros acerca do conhecimento bíblico, ajudar uns aos outros na busca da sabedoria. Isso é extremamente importante, porque o que eu tenho para ensinar para vocês é importante e o que vocês têm para ensinar a mim também é importante, ajudando uns aos outros. Nós podemos cair no engano de achar que um irmão que conhece um pouco mais do que eu não tenha nada a ensinar a ele. Isso é um equívoco muito grande, porque quando comparamos, por exemplo, Pedro e Lucas, vemos uma diferença de conhecimento entre um e outro. Vemos uma diferença porque Pedro era pescador, extremamente simples. Lucas já era médico. Lucas tinha um conhecimento mais amplo. Porém, os escritos dos dois nos ensinam muito. E um ensinou ao outro também muito. Isso é extremamente importante nós nunca nos esquecermos. Ajudar uns aos outros no que se refere ao conhecimento bíblico. E por fim, praticar tudo o que temos aprendido. Praticar o que temos aprendido é fundamental. Construir a nossa casa na rocha. É muito importante praticar o que o Senhor nos ensina. Porque, como diz Tiago, se não fizermos isso, estaremos enganando-nos a nós mesmos. Por isso que a Bíblia é essencial para a nossa vida. Ela contém a palavra de Deus.
Estudar a palavra de Deus é primordial. Nós nunca saberemos de tudo. Nós devemos ajudar uns aos outros e devemos praticar o que temos aprendido. Dessa forma, nós moldamos o nosso ser, moldamos o nosso caráter através do livro, do composto de 66 livros, que é a Bíblia Sagrada que chegou às nossas mãos. Quero desejar a você uma semana abençoada e desejar a você que você seja uma bênção também nessa semana. Que realmente o Senhor derrame suas ricas bênçãos sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. E eu quero orar com você e orar por você nesse momento. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por este domingo, te louvamos porque logo pela manhã nós podemos ouvir a sua palavra, podemos ouvir a sua voz, podemos estudar um pouco mais acerca da Bíblia, que é a sua palavra que o Senhor deixou a nós, para que nós pudéssemos conhecer mais o Senhor através dela, para que nós pudéssemos moldar o nosso ser e o nosso caráter através de seus ensinamentos. Nós te agradecemos, Deus, e com toda a nossa limitação, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que temos nossas dificuldades, todos temos nossas limitações, nós não conseguimos muitas vezes estudar, nós não conseguimos compreender muitas vezes o que o Senhor quer falar conosco. E é por isso que nós nos colocamos diante do Senhor, clamando que o seu Santo Espírito nos ajude, clamando que o seu Santo Espírito nos incomode para que nós busquemos também ajuda entre os irmãos quando não compreendermos algum texto ou quando não estivermos realmente com essa satisfação de estudar a sua palavra, de compreender o que o Senhor quer falar conosco. Nos ajude, nos corrija, para que nós possamos sempre estar com os nossos olhos atentos ao Senhor, com os nossos olhos desejosos pela sua palavra, Pai. Ajuda-nos, nós clamamos ao Senhor e desde já agradecemos porque no nosso íntimo nós sabemos que realmente é muito prazeroso estudar a sua palavra, Pai. Realmente é muito gratificante, muito recompensador e muito maravilhoso a forma como o Senhor fala ao nosso coração através da sua palavra. Eu agradeço ao Senhor por isso, porque é o Senhor quem fala a nós através da Bíblia. Te louvo, Pai. Peço que o Senhor abençoe o nosso domingo, a nossa semana, abençoe a cada família da igreja, abençoe a cada irmão, a cada irmã, abençoe nossa semana, abençoe a sua igreja, que o Senhor realmente seja o centro dos nossos olhos, o centro das nossas atenções e o centro realmente de nosso coração. Que tudo o que nós buscarmos, estejamos sempre com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor, Deus. Amém.